E hoje está aqui pessoalmente, para mim, um privilégio estar aqui em Porto Alegre, estar aqui na minha terra com vocês, realizando esse sonho, que esse livro foi de fato um sonho. Eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. E aprender, como ele diz, a transbordar. Não é bonito isso? A gente leva meses para nascer e às vezes uma vida inteira para se sentir vivo. A gente acaba ficando tão competitivo que vive com medo de perder. Mas vai ser de si que vai ter vencido aquele que tiver perdido o medo de viver. Sim, você está vivo, já é um belo motivo para agradecer. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade dizendo sejam bem-vindos. Alguns não escutam porque estão sempre pedindo. Mas mais do que uma hashtag sem sentido, a gratidão é um sentimento. Eu valorizo esse momento. Eu valorizo esse momento e repito, todos os dias a vida nos dá uma oportunidade, é simples, mas não esqueça, agradeça. Muito boa noite, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, um prazer imenso estar do lado da Monja, e eu quero só, antes de passar a palavra para a Monja que começa o nosso papo, como é que é o nosso roteiro? É o improviso, como sempre, né, Monja? A gente tem esse roteiro do improviso, deixar a coisa fluir e deixar claro que a gente está aqui para agradecer, pelo menos para mim, o momento dessa sessão de autógrafos é realmente agradecer pessoalmente a vocês que acompanham nas redes, que levam a palavra adiante, como a Monja falou, do sucesso suceder, que levam além, tiram do papel, tiram da tela, e hoje está aqui pessoalmente, para mim, um privilégio, estar aqui em Porto Alegre, estar aqui na minha terra com vocês, realizando esse sonho, que esse livro foi de fato um sonho, que nasceu antes da pandemia, percorremos esse longo trajeto e nos encontramos hoje, então muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela companhia de vocês. Monja, deu o start desse nosso encontro, por gentileza. Nós tivemos a bênção de ver o pôr do sol no Guaíba, gente. Que coisa mais linda, né? E o Alan, que é aqui de Porto Alegre, que é rio-grandense, é gaúcho, e eu nem sabia disso quando eu encontrei. E eu sinto muita afinidade aqui com o Rio Grande do Sul. Quando eu era pequena, tinha uma senhora, ela chamava Nena. O nome dela era Veneza Falavena Só. E ela foi casada com meu tio. E ela me mimava, era que nem fosse a minha segunda mãe. E ela me mimava, me preparava para ir para a escola, dava banho, penteava o cabelo, segurava a cabeça aqui para pentear o cabelo. E era uma delícia. Então eu criei uma grande afinidade com ela, que era minha segunda mãe, a minha querida tia. E vir aqui e estar com o Alan aqui, que é a terra dele, de onde ele nasceu, para mim é uma bênção. E agradeço vocês que puderam vir aqui hoje conosco e que estão vendo esse trabalho que é lindo. E como eu falei antes, isso aqui é um sonho nosso que foi construído juntos, mas o Alan teve a iniciativa, ele me mandava as poesias, me deu os temas. Ele falava, vamos fazer esses temas, Monja? Pronto, faço. Aí ele me mandava uma poesia e eu lia aquela poesia e me inspirava para escrever alguma coisa. Então eu digo, o livro é mais dele do que meu, mas é nosso. Fizemos juntos. E um profundo respeito à sua inteligência, à sua verve poética, à sua habilidade de transformar as palavras em ensinamentos existenciais. É para todos nós e é para o dia a dia. Eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. E aprender, como ele diz, a transbordar. Não é bonito isso? E aprender com o mar, com esse vai e vem das ondas do mar, que nunca são as mesmas. E nós dizemos que isso, a vida nunca é a mesma. Cada onda do mar é como se fosse uma vida nossa, né? Tem começo, meio e fim. E ela vai dar origem a uma outra, que não é a mesma, mas é um contínuo incessante de movimento e transformação. Muito legal falar dos temas, né? A gente tem aqui resiliência, medo, ego. E sendo muito sincero, como eu demorei a ter felicidade, Monja, como inspiração, assim, como algo a ser compartilhado, porque a gente sempre tem esse medo de dividir a felicidade, as conquistas e ser mal interpretado, né? Aquela questão de estar focando no ego, ou estar focando, sei lá, eu falo por mim pelo menos, eu tinha essa dificuldade, era muito mais fácil transformar uma ferida
em cicatriza através da poesia. Até que uma vez, onde eu recebi um conselho de um cara chamado Márcio Libar. Ele tem um trabalho magnífico, assim, ele é palhaço e faz um trabalho muito bacana, assim. Ele falou: Alain, resolve teus problemas antes de escrever, não desconta na caneta. Eu achei bacana isso. Eu percebi o seguinte: ignorar não significa resolver, né? Então, por isso que quando a gente fala, ok, não vamos só falar só de felicidade, vamos falar também de medo, de raiva, não ignorar isso. Mas eu ignorava, olha que engraçado isso, eu ignorava por muito tempo essas questões positivas, digamos assim, por talvez não estar resolvendo as minhas questões de dores, de questões pessoais mesmo. Então, quando eu desentalei a monja usa a compreensão, como ela falou, como eu trouxe o perdão para a minha vida, como eu trouxe a questão da compreensão, que seja, eu consegui tirar esse peso das costas, como eu falei, tirar o peso do passado da mochila, e aí sim, por consequência, seguir mais leve e tirar, desentalar os eu te amo da garganta. Às vezes é tão difícil a gente dizer o simples para as pessoas que a gente ama, né? A gente acha que elas já sabem, que a gente não precisa dizer. Então, essa escolha de temas foi para mim já o primeiro passo de aprendizado a encarar assim no positivo, na felicidade, algo a ser dividido, porque por esse alívio de ter resolvido essas questões, não ter descontado na caneta, e aí, como você fala, a poesia não é só o que eu faço, me faz ser quem eu sou. Eu quero ser feliz, eu quero estar de bem com a vida para poder transmitir algo que me represente ali naquelas palavras. Então, acho que essa escolha dos temas foram muito importantes justamente por isso. Por perceber que eu tenho que ser sincero, né, monja? Eu acho muito legal, queria ouvir a sua opinião também sobre essa questão da gente escrever em primeira pessoa, né? E em se abrir realmente. Acho que facilita a conexão, eu acredito, né? Tanto nos seus vídeos quanto nos seus livros, a senhora costuma usar a primeira pessoa, assim, experiências reais, experiências pessoais. Isso traz, no começo, pelo menos, trazia uma certa timidez ou algo assim, ou foi uma libertação? Não, é sempre uma libertação, né? Porque primeiro as pessoas, nossa, você vai escrever isso? A minha irmã então fala, você escreveu isso? Eu falei, escrevi. Se tornou público, eu se tornei. Porque o que é público na minha vida, o que eu passei, é muito semelhante a que muitas outras pessoas passam. E muitas pessoas escondem, né? Elas só querem mostrar coisas bonitas, só querem mostrar luz. Mas só existe luz porque há sombra. E tem uma frase japonesa que eu adoro. A quão mais brilhante for a luz da lua, mais profunda, mais escura é a sombra do pinheiro. Um não existe sem o outro. E a gente às vezes só quer mostrar um lado, não, mas tem vários lados na minha vida, na vida do Alan, de todos nós. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos um sentimento só. Esse dia eu falei com um padre, um jesuíta, porque eu fiz um encontro no Secrei, que é um centro de espiritualidade aqui em São Leopoldo, e um dos jesuítas que falou comigo, ele disse que escreveu um livro sobre 500 afetos. Disse assim, está nos dicionários. E disse, esse é o primeiro, porque tem 2, com mais outros 500. A gente nomear afetos. Afetos são sentimentos. A gente poder nomeá-los, temos muitos. E conforme você vai penetrando e percebendo, são de uma sutileza, às vezes, que a gente só vê o aspecto mais superficial. E o Alan fala com a gente do coração. E a nossa linguagem, essa é a nossa proposta, é falar de coração para coração, de verdade para verdade. Não criar uma fantasia sobre o que está acontecendo, sobre a nossa vida, nem esconder as nossas dificuldades ou as nossas alegrias. Porque tem gente que vai com inveja, né? Conhece? A gente fica muito feliz, muito alegre, o pessoal começa a invejar, né? Por que está feliz? O mundo está ruim, você não está vendo? É isso aí, a gente trabalha com isso também e faz parte, e não ser ofendido por isso, apenas compreender que o ser humano que está com inveja é uma pessoa que não está bem e que não é para ter raiva, ter ódio, querer brigar, lutar contra. É a mesma coisa do mar que ele fala, se a correnteza está muito brava, se você for lutar contra ela, você vai se afogar, mas se você deixar ela te levar um pouco, de repente você dá e muda o rumo para que você quer, mas não pode apenas ficar lutando contra e se afogando, né? E o alívio de perceber que a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, né, monja? A gente tem, eu sempre falo do pontos de encontro, né? O que são esses pontos de encontro? Tirar essa armadura, essa máscara que a gente tem que ser perfeitos, que a gente não pode errar, não pode pedir ajuda, né? Esse momento que a gente passou agora, como foi crucial pedir ajuda, como foi crucial poder contar com as pessoas mesmo que à distância, né? Contar com a arte, poder contar com a palavra, às vezes, de alguém que te tira de uma situação ruim. Então, acho que tirar essa armadura
Às vezes o peso de existir está nessa fantasia de poder que a gente usa por aí, né? De querer estar sempre certo, de querer achar que sabe tudo. Então acho que esse resgate também, para mim, é sempre um resgate a exposição, um resgate da minha criança interior, né? Tem um poema que eu falo, nesse não está no livro, vai estar no próximo. Propaganda do próximo. Não, mas é um poema que fala assim: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Então tem essa questão de realmente perceber que a gente não precisa saber tudo, né? A criança tem muito a ensinar porque ela sabe que não sabe tudo, né? E hoje em dia, com a minha filha, que deve estar chegando aí, a minha criança ganhou uma amiga, que eu sempre falo, né? Levar a vida a sério não significa perder a graça. Então essa questão de poder contar com a Monja, com esse bom humor, com essa leveza em levar as coisas, talvez venha, né, Monja, da gente se conhecer a ponto de não se ofender facilmente com o que chega. Porque a gente transita em rede social, a gente transita, a gente dá a cara, literalmente, a tapa. E os tapas chegam. Chegam. Chegam, o momento chega. Mas a gente está ciente, consciente de quem a gente é e o que a gente está, a intenção do que a gente faz, eu acho que traz um alívio, não traz? Traz, com certeza. E traz tantas coisas boas. Vocês aqui essa noite conosco. Quando a gente pode abrir o Instagram e dar com o Alan ali falando, não é gostoso? Grupo Família, o pessoal que manda, agradeço aí. Você tem uma família aqui? Quem são seus familiares aqui? Por enquanto, minha mãe, né? Cadê sua mãe? Aqui, ó. Essa com o cabelo igual o meu aqui, ó. Essa primeira aqui? Primeira. Você é a mãe dele? Que abençoada! Nossa, que coisa bonita ter um filho assim, hein? Que alegria! E ela é linda também, né? Ela é linda. Inspiração maior. Então, e que te ensinou a ler, a procurar na literatura um caminho, né? Sabe que eu conto de uma coisa muito pessoal também. As minhas irmãs falaram, você vai expor isso da mesma maneira. A minha mãe me ensina no exemplo, na prática, né? Muito mais do que a palavra, acho que o exemplo arrasta, como dizem, né? A minha mãe se formou anos depois do que o padrão, né? De, sei lá, 6 anos de estudo, você vai estar antes dos 30 está formado. A minha mãe, pelo rumo da vida, teve que mudar de cidade, teve que cuidar de 4 filhos. Ufa! Não conseguiu dar continuidade no estudo. E eu lembro justamente do dia onde eu tinha, sei lá, 14, 13 anos, ela falou que iria voltar a estudar porque ela tinha um sonho a realizar que necessitava desse diploma. E eu lembro do dia dessa mulher aqui chegando em casa, com o diploma na mão, transbordando em lágrimas assim, que tinha vencido. Poxa, ela saiu do trabalho, ela não tinha tempo para estudar, ela se sentia mal, era uma coisa que eu lembro dela, que tinha vergonha assim por não conseguir acompanhar os colegas, né? Não era da mesma faixa etária, então ela conseguiu vencer essas questões assim. Eu lembro dela chegando com aquele diploma em casa e a gente abraçado, chorando, e aí veio daí essa expressão transbordar, né? Então para mim o exemplo da minha mãe valeu muito mais do que qualquer palavra, da gente se dar chance de recomeçar. Independente de idade, independente de situação, a gente acreditar nesse sonho, nessa vontade e ir buscar. Então eu tenho exemplos dentro de casa para mim. Se eu estou aqui hoje é graças a ela, então eu quero dedicar esse encontro a ela por esses exemplos. Que linda, é isso aí. Parabéns, mamãe. No Japão a gente sempre fala isso, né? Eu morei alguns anos no Japão, que a gente educa os filhos, eles vendo as nossas costas. Não é só o que a gente fala, mas como a gente faz, como a gente suspira, como a gente pensa, vale muito mais do que só palavras, né? E é o que ele acabou de dizer agora, né? O exemplo que ela deu, as dificuldades que superou e que trouxe o que ela queria ter, ela conseguiu. E a gente consegue. A gente acha ela que ela é especial. Não, todos podemos fazer isso, mas temos que ter uma procura. Quando há procura, é encontro, né? E se é um encontro, é uma procura, ela não tem fim, né? É aquela questão da persistência também, da resiliência que a senhora fala, persista, né? A gente tem uma pergunta nesse capítulo aqui da resiliência que fala quantos nãos cabem dentro de um sim. A gente acha às vezes que vai ser fácil, né? Ou também depende da maneira que encara, mas a gente acha que a coisa precisa ser rápida. A gente tem muita pressa hoje em dia de que tem que ser para ontem. Eu acho que as construções são mais demoradas, porém mais valorosas talvez, né? Eu vejo a construção nesse caminho da escrita, eu sempre achei que seria uma coisa muito rápida e tal, até perceber que a busca seria o meu caminho, entendeu? Essa não acaba nunca, é o próximo livro, é a próxima página. Então, se eu dei algum passo relevante foi porque eu não cedi aquela insatisfação do medo antes e de, mas como a senhora falou, é para poucos, não é para mim, está ruim para todo mundo, não está fácil para ninguém. Não, acho que a gente pode acreditar e mais do que acreditar, ir atrás, né?
acreditar e buscar. Então acho que esse caminho não tem fim, mas é preciso dar o primeiro passo. Bate. Vamos... E aí a gente segue, a gente... Autografa os livros que a gente quem faz. está aqui, pode ser? Gostaria de encerrar esse papo com um poema, pode Aí, ser? oba. Olha aí, ó. Oba, queremos. Vou falar então... Vou quebrar o pessoal da filmagem aqui, vamos lá. A gente leva meses para nascer e às vezes uma vida inteira para se sentir vivo. A gente acaba ficando tão competitivo que vive com medo de perder. Mas vai ser de si que vai ter vencido aquele que tiver perdido o medo de viver. Sim, você está vivo, já é um belo motivo para agradecer. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade dizendo sejam bem-vindos. Alguns não escutam porque estão sempre pedindo. Mas mais do que uma hashtag sem sentido, a gratidão é um sentimento. Eu valorizo esse momento, esse momento, esse momento, esse momento. Eu valorizo esse momento e repito. Todos os dias a vida nos dá uma oportunidade, é simples, mas não esqueça. Agradeça. Estamos aqui para autografar os livros, então. Obrigado.